E se a arqueologia já tivesse encontrado respostas suficientes para fechar alguns dos maiores mistérios da humanidade, e mesmo assim ainda sobrassem peças faltando? Hoje, a ciência consegue medir, datar, escanear e comparar com uma precisão impressionante. Mas, em certos achados, ela continua esbarrando na mesma parede. Sabemos o que é, sabemos onde foi encontrado, sabemos parte do contexto, e ainda não sabemos exatamente por quê. E é isso que torna essas descobertas tão fascinantes. Elas não são lendas. São evidências reais. Só que, até agora, nenhuma explicação fechou o quebra-cabeça por completo. Em 10º lugar, os dodecaedros romanos. Essas peças ocas de liga de cobre, com 12 faces pentagonais. Furos de tamanhos diferentes e pequenos botões nas quinas, aparecem em sítios do noroeste da Europa. O que a ciência confirma é que são objetos romanos autênticos, bem trabalhados e espalhados por regiões diversas. O que não se confirma é a função. Já foram sugeridos instrumentos de medição, ferramentas militares, objetos rituais e até peças de artesanato. Mas falta o detalhe decisivo: um texto, uma imagem ou uma instrução antiga que diga, de forma clara, para que serviam. Em 9º lugar, a chamada bateria de Bagdá. O achado é um jarro de cerâmica com cilindro de cobre, haste de ferro e vedação de betume, encontrado no Iraque. Em certas condições, ele realmente pode gerar uma pequena voltagem. Isso é o que a experiência moderna confirma. Mas a grande pergunta permanece: foi usado mesmo como uma célula galvânica, ou essa forma é só uma possibilidade técnica? Não existe prova direta do uso. O objeto parece capaz de fazer mais do que aparenta, e talvez seja justamente isso que mantém o debate vivo. Em 8º lugar, as esferas de pedra de Dikis, na Costa Rica. Estamos falando de centenas de esferas, algumas pequenas, outras com mais de 2 metros de diâmetro. A ciência já confirmou seus contextos arqueológicos, a associação com assentamentos e a habilidade extraordinária necessária para produzi-las. Mas o significado central continua em aberto. Eram símbolos de poder? Marcas territoriais? Elementos cerimoniais? Ou parte de uma organização social da paisagem? Um detalhe complica tudo ainda mais: muitas foram deslocadas de seus locais originais, e isso enfraquece a leitura do conjunto. Em 7º lugar, o ídolo de Shigir. Essa escultura de madeira foi encontrada nos pântanos dos Urais, na Rússia, e data de cerca de 10.000 anos atrás, no início do Holoceno. É, provavelmente, uma das esculturas monumentais mais antigas já conhecidas. O que a ciência confirma é a idade surpreendente e a complexidade do entalhe. O que ainda escapa é o sentido. Os rostos, linhas e padrões geométricos sugerem uma narrativa, uma cosmologia ou um sistema simbólico. Mas sem escrita associada, qualquer leitura continua parcial. É uma voz muito antiga, cuja língua ainda não entendemos. Em 6º lugar, Sanxingdui, na China. As escavações revelaram máscaras de ouro, bronzes monumentais e objetos rituais que não se parecem com o padrão mais conhecido da antiga China central. Isso já basta para deixar o sítio extraordinário. A ciência confirma que houve uma produção sofisticada, com forte caráter cerimonial. Mas por que tantos objetos foram quebrados, queimados e enterrados de forma deliberada? Alguns pesquisadores falam em sacrifício ritual. Outros, em crise política ou mudança de poder. Há também hipóteses ambientais. Nenhuma delas, por enquanto, encerra a discussão. Em 5º lugar, as linhas de Nazca, no Peru. Por muito tempo, esses geóglifos foram um enigma visível só de cima, com animais, formas geométricas e traçados imensos no deserto.
Agora, o que a ciência conseguiu ampliar foi a escala da descoberta. Uma aplicação de inteligência artificial ajudou a identificar centenas de novos geóglifos figurativos em poucos meses de trabalho de campo. Sabemos mais sobre distribuição, padrões e tipos. Mas a pergunta maior continua aberta. Eram caminhos rituais? Sinais de peregrinação? Marcas sociais? Ou desempenharam funções diferentes ao longo do tempo? O deserto ainda guarda a resposta completa. Em quarto lugar, Rongorongo, da Ilha de Páscoa. Aqui, o mistério não é um monumento, mas uma escrita. Os tabléis com sinais gravados em Rapa Nui continuam sem decifração segura. Em 2024, novas datações por radiocarbono tentaram ancorar melhor essa tradição no tempo. O que isso confirma é importante. Temos um sistema gráfico real, digno de estudo sério, e não um enigma inventado. Mas a origem e o significado ainda dividem especialistas. Foi uma invenção local tardia? Sofreu influência externa? Sem um texto bilingue e com um corpus pequeno, a leitura permanece travada. E, quando uma escrita não pode ser lida, uma parte da história fica em silêncio. Em terceiro lugar, Göbekli Tepe, na Turquia. Esse sítio monumental de megalitos neolíticos desafia a ideia simples de que primeiro veio a agricultura, depois a religião, depois a vida complexa. Os pilares em forma de T, os recintos e a organização do espaço mostram uma sociedade capaz de mobilizar trabalho em larga escala. E pesquisas sobre processamento de cereais sugerem grandes encontros e banquetes. Mas o que era aquilo, afinal? Templo? Casa comunal? Espaço ritual? Talvez algo entre as três coisas. O problema é que o próprio sítio parece resistir a uma categoria única. Em segundo lugar, a tumba selada de Qin Shi Huang, na China. Aqui, a ciência já foi até onde pode sem cruzar uma linha perigosa. Estudos de prospecção detectaram uma forte anomalia de mercúrio no centro do Monte Funerário, ecoando antigos relatos sobre rios de mercúrio no interior da sepultura. O que isso confirma é o extraordinário cuidado funerário e o potencial de preservação lá dentro. O que ainda não sabemos é o que existe na Câmara Central, como está estruturada e quando será possível escavar sem destruir evidências irrepetíveis. Às vezes, a maior prova de prudência científica é não abrir a porta. E em primeiro lugar, o mecanismo de Anticítera, na Grécia. Poucos achados arqueológicos desafiam tanto a nossa ideia de tecnologia antiga. Encontrado em um naufrágio, ele foi revelado por tomografias e raios-x como um emaranhado de engrenagens e inscrições. A ciência já confirmou que aquele objeto calculava ciclos astronômicos e até previsões de eclipses. Isso, por si só, é impressionante. Mas o mistério continua porque partes essenciais se perderam. A face frontal, alguns trens de engrenagens e a interface completa ainda são reconstruídos por hipótese. Sabemos que ele fazia muito. Só não sabemos exatamente tudo o que mostrava, nem como era usado em sua forma original. No fim, essa lista não prova que a arqueologia fracassa. Prova o contrário. Mostra uma ciência capaz de confirmar materiais, datas, funções parciais e contextos, mas também honesto bastante para admitir quando a evidência ainda não basta. E talvez seja isso que mais nos fascine no passado. Ele não entrega respostas prontas. Ele exige paciência, método e humildade. Porque cada descoberta parcialmente explicada é uma lembrança de que a história humana ainda está sendo montada, peça por peça. Inscreva-se e comente qual mistério mais te surpreendeu.